Bom dia, boa tarde ou boa noite, aluno e aluna do CPV-UEL. Sejam bem-vindos à nossa primeira revisão de História do Brasil. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos relembrar alguns pontos sobre a questão agrária da colônia até a República na história brasileira. E como eu sempre lembro vocês, antes de assistir, é importante que, na medida do possível, você confira o material de aula que faz parte, dessa aula que eu estou gravando. Se você está vendo pelo YouTube, o material está linkado aqui na descrição. Caso você tenha acessado pelo Drive, o material está naquele arquivo em PDF pelo qual você acessou esse vídeo, certo? E caso você tenha alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, quer conversar com seus professores, entre no grupo História CPV 2020 lá no Facebook. Nós estamos à disposição de vocês para atendê-los e para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E na nossa revisão de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a questão agrária, desde o período colonial do Brasil até o período republicano, tá? Então, eu vou começar essa aula fazendo uma introdução, vou explicar um pouquinho como que vai ser, como que vai funcionar essas revisões. Vou detalhar, lembrar algumas coisas sobre a questão agrária e no final, na metade final da aula, nós vamos resolver juntos algumas questões que já estão lá no material de aula, se vocês quiserem acompanhar, beleza? Vamos nessa então? Começando, vocês sabem que esse vestibular da UEL em 2021, ele vai ser um pouco diferentão, né? Que nem esse pato amarelo aqui no meio de um monte de pato preto, ele vai ser um vestibular que é totalmente diferente dos vestibulares que a gente tem feito, pelo menos desde 2010, que é quando começou o modelo atual de vestibular da UEL. Tá? Então, vocês sabem que por conta da pandemia, a UEL fez uma série de modificações na prova. Então, nesse ano, excepcionalmente, o vestibular da UEL vai ter apenas uma fase. Tá? Para quem fez ou para quem conhece as edições anteriores, lembra que o vestibular da UEL tinha duas fases, algumas áreas faziam até mais provas, né? Mas esse ano, excepcionalmente, como exceção, vai ter apenas uma fase que vai se realizar no dia 14/3. E o que nós já sabemos sobre esse vestibular da UEL de 2021 é que, como vai ter só uma fase, né, e nessa primeira fase vai ter questões de mais disciplinas, vamos ter aproximadamente 4 questões de história. Tá? Mas você pode pensar então, poxa, então 4 questões de quase 60 questões não é muita coisa. Errado, tá? Porque, como vai ser apenas uma fase, essas questões vão ter um peso, vão ter um valor muito maior. Tá? Então é muito importante que a partir de agora você se concentre, você foque nesses estudos, vê aquilo que você mais precisa revisar para não cometer nenhum deslize nessa prova. E sem falar que, junto com essa primeira fase, também vai ter uma redação. Né? E a redação, apesar de ter uma disciplina de redação que vai ajudar vocês a fazer a prova, na redação seus conhecimentos de história são muito importantes. A gente sabe que vai ser uma redação muito provavelmente dissertativa, argumentativa, e como os professores da redação sempre falam para vocês, uma boa redação tem que ter contextualização histórica, tá? Vocês precisam introduzir o conhecimento que vocês têm sobre a história do tema da redação para conseguir uma boa nota, para construir um bom texto, tá? Então, a partir de agora, todas as disciplinas são importantes, nenhuma é menos importante do que a outra e nenhuma você deve estudar mais ou menos do que a outra, a não ser aquelas que você já sabe que tem mais dificuldade, ok? Mas todas elas serão importantes para a prova. E as nossas revisões de História do Brasil vão funcionar da seguinte forma. Nós teremos uma aula por semana até o dia 2 de março. Tá? Nossas aulas de História do Brasil vão ser sempre postadas às terças-feiras de cada semana. E em História do Brasil, nós vamos trabalhar com revisões temáticas. Então, eu não vou trabalhar novamente os períodos da História do Brasil que eu já trabalhei com vocês, mas eu vou trazer alguns temas que a gente pode unir dentro desse estudo. Então, nosso primeiro tema dessa aula vai ser o da questão agrária, certo? Vai ser uma forma aí da gente trabalhar uma temporalidade mais ampla, trabalhar de uma forma mais interdisciplinar e não simplesmente ficar revendo coisas que nós já estudamos, que eu já gravei nas aulas anteriores para vocês. E também, junto com essas revisões, nós vamos fazer algumas correções de questões que já caíram em vestibulares. Então, eu vou passar essas questões na tela, vou deixar no material para vocês tentarem resolver também e eu vou comentando
o que já caiu sobre esse tema nos vestibulares, ok? Começando nossa revisão, então, nós sabemos que para falar sobre a questão agrária no Brasil, sobre a posse de terras no Brasil, a gente precisa retornar lá nas capitanias hereditárias, tá? Mas eu vou retornar ainda antes disso. Por quê? Como que viviam os povos indígenas do Brasil antes de 1500, ou seja, antes do descobrimento do Brasil pelos portugueses? Esses povos indígenas, claro, como eu falei nas aulas sobre esses povos, eram povos muito diversos, muito variados, tinham diferentes costumes entre si, mas a gente pode falar de uma maneira geral que esses povos indígenas mantinham uma relação interdependente com a natureza, ou seja, eles se sentiam parte da natureza e não tinham a noção de propriedade privada da terra. A maioria deles, no geral, entendia que a terra ela não poderia ser propriedade de uma pessoa. É claro que existiam as tribos, elas ocupavam territórios específicos, às vezes elas batalhavam por aqueles territórios, mas não havia essa noção de que um terreno cercado poderia ser propriedade de alguma pessoa, certo? Isso era um entendimento cultural desses povos indígenas. E com a chegada dos portugueses, nós vimos que, a partir de 1534, houve o primeiro esforço de colonização do Brasil, que foi a medida das capitanias hereditárias, no ano de 1534. O que eram essas capitanias hereditárias? Só para a gente retomar então. O Brasil foi dividido, esse território descoberto pelos portugueses foi dividido em 15 faixas de terra que foram concedidas a 14 donatários. Guardem bem esse nome, tá? O donatário é aquela pessoa que recebe uma capitania. Mas, como eu vou explicar para vocês, os donatários não são proprietários dessa capitania. Eles têm apenas o direito de usar e o direito de administrar essa capitania. As terras, elas são propriedade da coroa, são propriedade do rei de Portugal. Esses donatários, essas pessoas que recebiam a concessão, a liberdade, a autorização para administrar essas capitanias, eram em sua maioria comerciantes, nobres e sempre pessoas ali mais próximas à coroa. Tá? Então já eram pessoas que tinham uma boa condição lá em Portugal, que eram amigos do rei, que eram próximos à realeza e que ganhavam esse direito de explorar as capitanias, mas sempre lembrando, eles não são os proprietários da terra, essa terra pertence à coroa, pertence ao rei. Os donatários eles tinham uma série de deveres dentro da capitania, que eram promover o desenvolvimento econômico, construir a infraestrutura dessa capitania, então abrir estradas, fazer construções de uso público, construir portos, atrair colonizadores, então atrair pessoas de Portugal para morar ali na capitania e defender essas terras contra os indígenas e contra os estrangeiros, pessoas de fora de Portugal que pudessem querer ocupar essas regiões. E também tinha alguns direitos, como coletar impostos para a coroa e ficar, claro, com uma parte desses impostos, além de distribuir sesmarias. E você lembra o que eram essas sesmarias? Vamos ver agora. As sesmarias, elas eram porções de terras distribuídas pelo donatário a interessados. Então, a capitania, ela era essa grande faixa de terra de propriedade do rei que era administrada por um donatário, uma pessoa que tinha essa permissão. E as sesmarias, elas eram lotes menores de terra dentro das capitanias, que eram distribuídas pelo donatário para pessoas que quisessem produzir ali, certo? Então eram pequenas fazendas, que eram distribuídas pelo donatário a esses interessados. Esses interessados que conseguiam uma autorização para explorar aquela terra, ele era chamado de sesmeiro e tinha algumas regras ali nesse acordo entre os donatários e os sesmeiros. O sesmeiro ele sempre deveria ser cristão, pagar impostos regularmente e desenvolver a terra, mas ele também não é um proprietário, tá? Sempre lembrando disso. A terra pertence à coroa. O sesmeiro, o donatário, tem apenas a autorização para explorar essa terra, ok? Aqui, só relembrando o mapa dessas capitanias para ficar melhor visualizado. Então, aqui no meio a gente tem a linha do Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras descobertas na América entre Portugal, essas terras à direita, e Espanha, essas terras à esquerda. E aqui é a forma mais ou menos, como estima-se, que foram divididas essas capitanias.
E vocês lembram também, como eu já falei nas aulas anteriores, eu vou até linkar, referenciar essas aulas no material complementar, apenas duas capitanias prosperaram, tá? São Vicente e Pernambuco, por conta da produção de açúcar e da aliança com grupos indígenas. Então, apenas essas duas capitanias prosperaram. A maioria das outras capitanias, nem mesmo os donatários chegaram a vir até elas, tá? E logo Portugal teve que mudar esse sistema de colonização, como eu falei para vocês na aula sobre as capitanias. No entanto, elas permanecem existindo como uma divisão administrativa até o século XVIII. Tá? Então, elas não simplesmente desapareceram de uma hora para outra. A intenção inicial não deu certo, que foi colonizar todo o Brasil a partir das capitanias, mas elas permaneceram como divisões, como administrações do Brasil durante o período colonial. Ok? Avançando bastante no tempo agora, vamos falar um pouquinho sobre essa chamada Lei de Terras do ano de 1850. Tá? Como eu falei para vocês, a exploração da terra no Brasil, durante todo o período colonial e até ali no início do Império, sempre foi uma questão de privilégio. Você percebeu? Quem que poderia ser um donatário? Sempre uma pessoa próxima ao rei. Quem que poderia ser um sesmeiro? Sempre uma pessoa próxima ao donatário. Tinha que ser cristão, né? Tinha que ser um cidadão, um súdito português. Então, a posse, a propriedade da terra durante todo o período colonial, ela sempre foi uma questão de privilégios, tá? Sempre era o rei, a coroa que era proprietário da terra e as pessoas que exploravam, eles eram simplesmente pessoas que tinham boas relações com o rei e com essas pessoas mais poderosas. No entanto, a partir da independência do Brasil e ao longo do século XIX, algumas coisas começaram a mudar, principalmente no contexto mundial. Tá? O que a gente está vendo ali no período em meados do século XIX? O que está acontecendo no mundo? O liberalismo político e econômico está ganhando espaço. E o que isso significa para a posse de terras? Significa que a propriedade privada da terra, pelo ponto de vista do liberalismo, deixa de ser um privilégio, né, um privilégio de nobres, de pessoas próximas ao rei, e passa a ser um direito dos cidadãos livres. Tá? Então, a posse de terras ela deixa de ser um privilégio e passa a ser um direito daqueles cidadãos dos estados. E é com isso que o imperador ele promulga essa lei de terras no ano de 1850. Então a lei de terras ela extingue o regime de sesmarias, então a exploração da terra ela não funciona mais como uma simples concessão e começa a regulamentar a posse de terra. Ou seja, essa lei diz o seguinte, que as terras chamadas devolutas, guardem bem esse nome, significa terras sem dono, essas terras pertenceriam ao Estado, tá? Ou seja, pertenceriam ao governo. E para você ter acesso a essas terras, você precisaria adquiri-las através de compra, mediante um pagamento em dinheiro. Ela não considera, então, as terras ocupadas por quilombolas ou por indígenas, tá? Então considera que todas aquelas terras que não são ocupadas por pessoas brancas são terras que pertencem ao Estado e você só pode ter acesso a elas mediante a compra, tá? E o que isso significa? Beleza, é só uma lei ali que o governo implantou para regulamentar a posse de terra, para evitar que vire bagunça e para arrecadar algum dinheiro. Normal. No entanto, a gente tem que prestar atenção que outras duas coisas estavam acontecendo nesse ano também. No mesmo ano de 1850, ocorre no Brasil a proibição do tráfico de escravos e começam os incentivos à imigração europeia. Tá? Então, como consequência, os ex-escravizados, as pessoas que começam a se libertar da escravidão naquele momento, e os estrangeiros que estão chegando, eles são impedidos de ter acesso a essas terras sem dono, essas terras devolutas. Tá? Por quê? Justamente porque são pessoas que não têm posses. Né? Um ex-escravizado ele nunca conseguiu acumular dinheiro, nunca conseguiu acumular propriedades para comprar as suas terras. E os estrangeiros que vinham para o Brasil geralmente já vinham muito empobrecidos, já vinham em uma situação muito difícil. Então, a Lei de Terras de 1850 ela ocorre junto com com essas duas leis, com esses dois acontecimentos, e não é à toa. Né? E como resultado dessa lei de 1850, nós temos aí a colonização do interior de São Paulo e do Paraná, que vai acontecer em um grande processo de 1850 até, eu errei aqui essa data, mas é 1950, então num período de 100 anos,
vai acontecer essa colonização do interior de São Paulo e Paraná, e também ocorre uma concentração de terras nas mãos de poceiros, né, dessas pessoas que conseguem ter acesso às terras no Brasil. Portanto, a gente vê que a posse de terras no Brasil ela não é nem um pouco democrática, né? Já se mostra nem um pouco democrática desde o período colonial, passando pelo período imperial, com a Lei de Terras. Então, nós chegamos aí numa situação, já no século XX, já na República, em que há uma concentração de terras muito grande nas mãos de poucos. Então, na década de 1950, como eu já comentei com vocês nas aulas sobre esse período, nós temos uma situação de concentração fundiária no Brasil, né? Então uma concentração de grandes extensões de terra nas mãos de poucas pessoas, de exploração e pobreza dos camponeses, que gera muitos conflitos no campo e uma instabilidade muito grande, principalmente na região Nordeste, que acaba sendo a região que mais sofre, né, com essa desigualdade na distribuição de terras. E a partir da década de 1950 que começam a surgir as ligas camponesas. As ligas camponesas, inicialmente, elas são associações entre camponeses que buscam ali fazer uma união, uma espécie de sindicato, para se auxiliarem mutuamente. Mas aos poucos, essas ligas começam a crescer, principalmente na região de Pernambuco, onde ocorre a associação do Engenho Galileia, e juntando o apoio político que essas ligas obtêm, mais a sua visibilidade nacional, então elas começam a ganhar espaço, né, nas discussões nacionais e começam a se expandir para outros estados, a reforma agrária ela começa a entrar em pauta. Tá? Então, o que é a reforma agrária? É a exigência de que as terras que estão concentradas nas mãos de poucos, elas sejam melhor distribuídas para aquelas pessoas que realmente precisam da terra, que realmente precisam explorar essa terra para sobreviver. Então, a partir dos anos 1960, nós temos uma intensa mobilização dessas ligas camponesas e de toda a sociedade brasileira em prol da reforma agrária e esse contexto aí, né, de conflitos no campo, de mobilização pela reforma agrária, acabam influenciando no golpe de 1964. Então, os militares e até os Estados Unidos, né, têm um temor muito grande que haja uma infiltração comunista nesses movimentos camponeses, então toda essa conjuntura acaba influenciando no golpe de 1964 no Brasil. E após o golpe de 1964, já durante o regime militar, nós temos a primeira tentativa de regulamentar a reforma agrária no Brasil. Já no governo militar, é promulgado o Estatuto da Terra, tá, em novembro de 1964, que cria o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E esse Estatuto da Terra ele tem como objetivo regulamentar a reforma agrária e reprimir as ligas camponesas. Então, tem como objetivo, né, o governo militar controlar essas populações camponesas, fazendo algumas concessões, né, distribuindo algumas terras, mas não promovendo uma reforma agrária radical. Então, os militares promoveram desapropriações de terras improdutivas, né? Então terras que não produziam nada, sejam por ser uma terra de má qualidade, ou seja pela falta de interesse do proprietário dessas terras, e também começaram a construir assentamentos para esses camponeses sem terra na chamada nova fronteira agrícola, né? Principalmente no norte e no centro-oeste do Brasil. Então, nesse período, começa a se abrir novas áreas para serem ocupadas, principalmente na região amazônica, na região do Pantanal, na região do Cerrado, e onde esses camponeses serão assentados. Tá? Então, um processo aí que acabou destruindo também esses biomas, esses ecossistemas, e também desrespeitando muitas das populações nativas indígenas que viviam nesse local. E com a Constituição de 1988, então, após o final do regime militar, a reforma agrária ela já entra no próprio texto da Constituição, tá? Prevendo a desapropriação de terras com pagamento de indenizações aos antigos proprietários. No entanto, mesmo com essa Constituição garantindo a reforma agrária, os conflitos no campo continuam a ocorrer, tá? Principalmente por conta das demoras e das falhas na identificação e desapropriação de terras e também por conta do desamparo aos camponeses assentados. Então aí a gente observou que a trajetória da luta pela reforma agrária no Brasil
ela sempre foi uma questão muito central e muito sensível politicamente no Brasil, né? Então, mesmo com todos esses avanços, com todos esses progressos que a gente teve com o Estatuto da Terra, com a Constituição de 1988, os conflitos no campo continuaram a acontecer, como eu vou colocar alguns exemplos ali nos materiais complementares. E uma outra questão que a gente não pôde abordar muito, mas sempre é bom relembrar, que um outro grupo que está constantemente lutando pelo seu direito de permanecer em suas terras são os povos indígenas e os povos quilombolas. Tá? Esses povos tiveram muitos progressos, principalmente após a Constituição de 1988, conseguiram ter várias das suas terras ocupadas sendo demarcadas depois dessa Constituição, mas esses povos eles estão constantemente sofrendo com as invasões de suas terras por parte do agronegócio, por parte da agropecuária, e esses processos de reconhecimento e demarcação dessas terras são muito demorados, são muito complicados, então ainda é uma luta que continua em aberto aí entre essas populações, beleza? Então, gente, agora nós vamos fazer a nossa resolução comentada de questões, mas o que eu sugiro que você faça é o seguinte: pause esse vídeo nesse momento, entre lá no nosso material complementar e tente resolver essas questões antes de eu fazer os comentários, tá? Então, pausa o vídeo, resolva essas questões e eu te espero aqui para a gente comentar as respostas, ok? Vamos lá então. Como eu espero que vocês já tenham pelo menos lido a questão, eu não vou ler a questão novamente, tá? Para a gente ganhar tempo, e vou comentar diretamente as respostas. Então, essa questão 1 que eu coloquei para vocês, ela caiu na UEL em 2018. Ela começa com um poema do João Cabral de Melo Neto, falando ali sobre o enterro, né, de um camponês numa terra que ele sempre quis ter e que ele só teve quando ele morreu e ganhou uma cova. Tá? Então, é um poema ali para você começar a refletir um pouco sobre essa questão, que é a seguinte. O poema trata da relação entre o homem e a terra no Brasil. Com base nos conhecimentos sobre propriedade e usos da terra, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A alternativa A diz o seguinte, que no decorrer do segundo reinado, a Lei de Terras, promulgada em 1850, até aqui tudo certo, né? No segundo reinado do Brasil, houve a promulgação da Lei de Terras em 1850, e o que ela fez, de acordo com essa alternativa? Possibilitou o livre acesso das terras devolutas aos primeiros imigrantes europeus, garantindo-lhes a sobrevivência. A gente já sabe, como eu comentei com vocês, que essa alternativa está errada, tá? Está incorreta, porque justamente os primeiros imigrantes europeus não tiveram acesso garantido a essas terras com a Lei de Terras de 1850. Foi justamente o contrário, ok? Alternativa B. Na colônia, as terras doadas como sesmarias, até aqui tudo certo, haviam as sesmarias, que eram doadas na colônia, garantiam privilégios aos senhores de engenho. Pode ser, né? Lembra que eu falei que durante a colônia a posse de terras era sempre uma questão de privilégio? Mas restringiam a prática de certas atividades econômicas. Eu não cheguei a comentar isso com vocês nessa revisão, mas eu falei sobre isso nas aulas, tá? Algumas atividades econômicas na colônia elas eram restritas, elas eram proibidas pela coroa, principalmente aquelas ligadas à indústria, ligadas ao comércio, porque a coroa queria ter monopólio dessas atividades. Então, até o momento, essa questão B está correta. Vamos ver as outras. Alternativa C. No Império, formaram-se os primeiros quilombos, cuja propriedade dessas terras foi reconhecida legalmente durante a Primeira República. Dois erros aqui, gente. Os primeiros quilombos eles não se formaram no Império. Eles já existiam desde a colônia. E a propriedade dessas terras elas não foram reconhecidas por lei durante a Primeira República. A gente viu que demorou muito para os quilombos serem reconhecidos como terras legalmente aceitas dentro da República. Isso foi algo que aconteceu só a partir da Constituição de 1988. Então, essa está incorreta. A alternativa D. Em 1964, João Goulart realizou desapropriações das pequenas propriedades no entorno das metrópoles para o cultivo de sobrevivência por parte dos trabalhadores. Essa a gente não chegou a comentar com muitos detalhes nessa revisão, mas ela também está incorreta. Por quê? João Goulart, apesar dele se mostrar favorável às reformas agrárias, ele nunca realizou essas desapropriações no entorno das grandes cidades, no entorno das metrópoles, certo? Ele fez algumas iniciativas ali de reforma agrária, mas sempre foram iniciativas muito distantes dos grandes centros.
E, finalmente, no governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 até 2002, retomou-se a política econômica de estatização das propriedades agrícolas, resultando em elevadas taxas de crescimento econômico. Na aula sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, eu falei para vocês que, muito pelo contrário, durante esse governo o que se tentou foi reduzir o número de propriedades dos estados, certo? E do estado. Então, essa daqui está incorreta, principalmente por conta da estatização das propriedades agrícolas. Na verdade, os conflitos de terra foram muito frequentes durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e ele, logicamente, ele não promoveu essa estatização de propriedades agrícolas. Então, a questão correta, a alternativa correta na questão 1 é a alternativa B. Passando para a questão 2, também não vou ler, não vou explicar as imagens, porque ela já está ali no material complementar, espero que você já tenha lido, mas é uma questão que ela começa com duas imagens, uma é o mapa, né, das donatarias, das capitanias hereditárias, e aqui uma charge, né, falando criticando o fato de que as terras seriam para todos, mas geralmente são pessoas da própria família, né, dos proprietários que adquiriam essas terras. E a questão 2, ela pergunta o seguinte: a colonização do Brasil pela coroa portuguesa teve sua origem no sistema de capitanias hereditárias que definiu a propriedade e posse de terras. No início do século XIX, com a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, estabeleceu-se a Lei de Terras de 1850, com o intuito de normatizar a propriedade e seu uso. Sobre o domínio de terras no Brasil, no contexto das capitanias hereditárias e da Lei de 1850, assinale a alternativa correta. Quais são as alternativas? A primeira, os donatários eram impedidos pela coroa portuguesa de vender as suas terras. A Lei de Terras definiu que as terras públicas poderiam tornar-se propriedade privada somente pela compra. Então, até o momento essa alternativa está correta, né? Os donatários eles realmente eram impedidos pela coroa portuguesa de vender essas terras, porque essas terras não eram de propriedade deles, e a Lei de Terras definiu que as terras públicas, aquelas que pertenciam ao governo, somente poderiam ser adquiridas pela compra, mediante o pagamento em dinheiro. Então, até o momento essa está correta, mas vamos ver as outras. Na B, fala o seguinte, que os donatários eles se isentavam da defesa de suas terras, e já começou errado aqui. A gente viu lá, né, que uma das responsabilidades dos donatários era defender as capitanias. Então, já começou incorreta aqui. Convocando o poder real para fazê-la, com a vinda dos imigrantes, a Lei de Terras possibilitou a apropriação aos desprovidos de recursos, também incorreto. Como eu falei para vocês, os imigrantes, aqueles que não possuíam recursos, eram justamente aqueles que não conseguiram acesso às terras depois dessa lei. Alternativa C. Os recursos empregados pelos donatários viabilizaram pleno sucesso do modelo das capitanias. Novamente, ela já começa errada, né? Apesar de algumas capitanias elas terem se desenvolvido, terem sido bem-sucedidas, não foi um pleno sucesso, né? O sucesso, né, no desenvolvimento dessas capitanias foram meras exceções. E com a Lei de Terras, expandiu-se o domínio do setor industrial pelo monopólio do poder econômico. Novamente, a gente não viu nada sobre indústria, né, regulamentada pela Lei de Terras. Então, essa novamente incorreta. Na D, o sistema de capitanias vigorou até o século XIX, quando aconteceram as insurreições do Maranhão e da Bahia. A gente viu, né, que o sistema de capitanias durou até o século XVIII e não vimos nada sobre as insurreições do Maranhão e da Bahia. Então essa já está incorreta aqui. E ela fala que a Lei de Terras impediu que a mão de obra livre pudesse se locomover para as atividades industriais. Também não vimos nada sobre atividades industriais e a sua relação com a Lei de Terras, então essa novamente incorreta. E a última, a coroa tinha o direito de confiscar todos os metais preciosos extraídos da capitania. Opa, essa daqui começou correta, né? A coroa, como ela tinha posse das terras, ela tinha direito de confiscar esses metais preciosos extraídos. Vamos ver o que ela diz em seguida. A Lei de Terras facilitou a ocupação ilegal e o arrendamento das terras consideradas devolutas. A gente viu que não foi bem assim, né? Na verdade, o esforço dela foi pelo contrário, foi de impedir essas ocupações ilegais e de também impedir o acesso a essas terras consideradas devolutas. Então, a alternativa correta acabou sendo a alternativa A aqui na questão 2.
E a questão 3, também uma questão da UEL, caiu no vestibular de 2016, é mais uma questão ligada à nossa história regional, tá? Então preste bastante atenção aí, principalmente se você não for de Londrina, não tiver muito conhecimento sobre a história da região. Costuma aparecer aí no vestibular da UEL algumas questões sobre a história da região norte do Paraná, tá? Então, nesse texto, ele fala um pouquinho sobre o Hotel Rolândia, né? Sobre a sua função ali de receber essas pessoas que estavam vindo colonizar a região de Londrina, colonizar a região norte do Paraná. E a gente já vê que a questão ela está relacionada a esses movimentos de migração e de colonização. Então, em relação ao texto e aos conhecimentos sobre as migrações internas e migrações para o Brasil no século XX, atribua verdadeiro ou falso às afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Para a Companhia de Terras do Norte do Paraná, dirigiram-se imigrantes que fugiam de perseguições ou de conflitos bélicos em seus países. Essa alternativa ela é verdadeira, tá? Por quê? A Companhia de Terras do Norte do Paraná foi a empresa responsável por promover a colonização da região de Londrina e ela atraiu vários imigrantes que estavam fugindo de perseguições e conflitos bélicos em seus países, né? Principalmente imigrantes japoneses, imigrantes italianos, que ali na década de 30 estavam vivendo muitos conflitos em seus países. Então essa começa verdadeira. A segunda fala o seguinte: alemães, italianos e japoneses emigraram para o norte do Paraná e se dedicaram à cafeicultura. Novamente, essa está correta, porque os alemães, italianos e japoneses foram os principais grupos, né, de nacionalidades que vieram para o norte do Paraná, graças a essa política aí das leis de terras, em que uma grande empresa comprava as terras e depois distribuía a preços mais acessíveis aos imigrantes, e se dedicaram à cafeicultura. Então essa também é verdadeira. A terceira, que diz que a Companhia de Terras Norte do Paraná recebeu em sua área refugiados da desestruturação do Império Turco-Otomano, especialmente os curdos, que chegaram na região após 1934. Bem específica essa, né? A gente quase não falou sobre isso, quase não falou sobre a Companhia de Terras Norte do Paraná, mas eu já adianto para vocês que essa é falsa, pois a região norte do Paraná ela não recebeu imigrantes dessa região do Império Turco-Otomano e dos curdos. Tá? Então foram principalmente esses três grupos aqui, europeus e japoneses, que chegaram aqui na região. Então essa terceira alternativa está falsa. A quarta diz o seguinte, que para o norte do Paraná dirigiram-se paulistas, mineiros e catarinenses interessados em ocupar uma fronteira agrícola recém-aberta destinada à cafeicultura. Lembra que eu falei para vocês sobre a nova fronteira agrícola que começa a ser ocupada ali no século XX? Justamente o norte do Paraná ele recebeu muitos habitantes de outros estados do Brasil também interessados em ocupar uma fronteira agrícola aqui no norte do Paraná. Então, essa aqui está correta. E a última diz que árabes de diferentes nacionalidades, libaneses, egípcios e sírios, fixaram-se no norte do Paraná após a década de 1930 como refugiados dos conflitos religiosos em seus países. Tá? Então, apesar de terem vindo para Londrina algumas pessoas de nacionalidade libanesa e síria, eles não vieram fugindo de conflitos religiosos. Tá? Os conflitos religiosos nessas regiões eles são um acontecimento mais recente. Tá? Então, essa não foi a principal motivação, apesar dos árabes, dos libaneses, dos egípcios e sírios terem vindo, sim, para o norte do Paraná. Mas eles também não foram a maioria da população que veio para cá. Então, aí na ordem, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Só você marcar a alternativa que mostra essa sequência corretamente. E por hoje, gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido acompanhar bem essa revisão. Caso tenha ficado alguma dúvida, algum questionamento, entre em contato conosco lá pelo grupo do Facebook, História CPV 2020, que nós estamos à disposição de vocês para atendê-los. Então, muito obrigado e até a nossa próxima revisão. Tchau, tchau!